do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Entendimento da Bíblia. Nós vamos dar continuidade ao curso de Pneumangiologia 2, que vai ter como tema Espírito Santo, Dons e Frutos, e nós estamos na unidade 1. Esse é o segundo vídeo, já tivemos o primeiro vídeo desta unidade 1, e esse vai ser o segundo vídeo. Nós vamos falar sobre a definição corrente e os demais tópicos nesse vídeo. Primeiramente, vamos fazer uma oração antes de nós darmos início nesse estudo. Senhor amado e eterno Deus, obrigado pela oportunidade mais uma vez que nos é concedida pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, venha nos dar sabedoria e entendimento da Tua Palavra, para que a gente possa explanar, meu Deus Todo-Poderoso, a Tua revelação, o Teu poder, a Tua graça sobre a vida de cada um que assiste este vídeo. Dirige e orienta as nossas vidas, para que o nome do Senhor Deus venha a ser engrandecido e glorificado. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar continuidade, amados irmãos. Nós estamos na página de número 13, do livro de Pneumangiologia 2, no tema de definição corrente, no subtópico definição corrente. E dentro do tópico definição corrente, o subtópico, melhor dizendo, nós temos 2.1, distinção entre dons do Espírito, dom do Espírito e talento humano. Na letra A diz assim: dons do Espírito. Dons do Espírito ou dons espirituais são dádivas sobrenaturais conferidas aos crentes, procedentes do Espírito, com o intuito de capacitar o cristão para a obra do ministério. Então nós vamos ver aqui um pouco sobre aquilo que é o dons do Espírito, ou seja, dons no plural. O que significa dons? Nós temos alguns autores aqui que vai trazer esta definição. Por exemplo, Christian A. Schwartz, que ele diz: um dom espiritual é uma habilidade especial que o Espírito Santo dá a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça de Deus, para ser usada na edificação da igreja. Outro autor, Eurico Bernstein, ele diz: os dons espirituais são meios pelos quais o Espírito revela o poder e a sabedoria de Deus através de instrumentos humanos que os recebem e bem usam. Como referência, ele colocou a primeira carta em Coríntios, capítulo de número 12, os versos 7 e o verso 11. Para Peter Wagner, dom espiritual é um atributo especial dado pelo Espírito Santo a cada membro do corpo de Cristo, segundo a graça de Deus, para usá-lo dentro do contexto de seu corpo. Para Estevão Ângelo de Souza, os dons do Espírito são os meios pelos quais os membros do corpo de Cristo são habilitados e equipados para a realização da obra de Deus. Diante então dessas interpretações, segundo esses autores, nós entendemos que o dom do Espírito, os dons, melhor dizendo, do Espírito no plural, é a capacitação de pessoas que fazem parte da igreja, do corpo de Cristo, para poderem exercer o ministério, para desenvolver esse ministério e não de forma natural. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, porque o Espírito Santo, quando ele age na vida da pessoa, ele não age de forma natural, e sim de uma forma sobrenatural. Então essa pessoa recebe uma capacitação do Espírito Santo para desenvolver especificidades de funções e atribuições que completam a igreja de Cristo, que faz com que a igreja seja completa, todos os dons. É por isso que existem vários dons, Então nós entendemos que essa capacitação vem do Espírito Santo para que o crente, o salvo em Cristo Jesus, possa exercer esse trabalho, essa função na igreja para a edificação dos irmãos, para poder fazer com que os irmãos estejam preparados, aptos a todos os ventos que vierem na igreja,
a todas as intempéries, a todos os problemas e também todas as bênçãos, até mesmo o discernimento das bênçãos, saber aquilo que provém de Deus dentro da igreja, né? Mais para frente, certamente as outras unidades estarão falando sobre isso. Mais um pouco nós podemos já explicar que os dons ele vai fazer com que a pessoa, pelo Espírito Santo, ela entende melhor as coisas concernentes às questões espirituais na igreja. Vamos dar continuidade aqui. Isto posto, os dons do Espírito Santo são dádivas espirituais concedidas aos homens, a fim de capacitá-los para a obra de Deus. Neste sentido, podemos afirmar que, através dos dons espirituais, Deus está capacitando os servos de Cristo para desempenharem a sua obra de conformidade com o poder de Deus. Então, em conformidade com o poder de Deus, eles vão desenvolver certas atribuições, certas funções, a fim de que a igreja esteja edificada. Tá? Segundo Paulo, em 1 Coríntios 12, versos 4 ao 6, há 3 níveis dessa manifestação. Existe a diversidade de dons, diversidades de ministérios e diversidades de operação. Neste livro, nós vamos encontrar essas diversidades, explicando melhor cada uma dessas diversidades, que são subdivididos em vários dons do Espírito Santo. Tá? Deve-se observar, contudo, que essa asseveração paulina é um alongamento trinitário, em que aparece claro que o Espírito, o Senhor e Deus constituem um único princípio ativo e operante. O texto afirma que Deus é o princípio operativo e universal, mas a única fonte dos dons é invariavelmente o Espírito Santo. Então, algo primordial, nós sabemos que existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas essa atribuição especificamente está dirigida ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. É ele que, conforme os relatos da Bíblia Sagrada, vai ser o responsável da distribuição destes dons. O texto afirma que Deus é o princípio operativo ilimitado e universal, mas a única fonte dos dons é invariavelmente o Espírito Santo, tanto no versículo 7 a 11 da primeira carta aos Coríntios, que nós citamos, como nos demais dos capítulos 12 a 14. Pode-se perceber facilmente que se fala sempre e apenas do Espírito. Apesar do texto grego variar as preposições para indicar a ação do Espírito, não há diferença de relevo no significado. De qualquer forma, a intenção primeira de Paulo é evidenciar o caráter de dom do carisma. Esses dons não são qualidades excepcionais de super-homens, como pensavam as pessoas espirituais de Corinto, mas de efeito da ação divina. A propósito, é significativa a conclusão do versículo 11. Depois de enunciar vários carismas, o apóstolo declara, entre aspas, mas um só, e o mesmo Espírito realiza estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, fecha aspas. Muito bem, Paulo teve um embate na igreja de Coríntios em relação a um tipo de carnalidade provindo dos irmãos em Coríntios. Os irmãos em Coríntios, infelizmente, tiveram a infelicidade de querer usar os dons que são do Espírito Santo para poderem promover a imagem humana, a imagem do ser humano, querendo se destacarem. E Paulo foi necessária a exortação ali à igreja de Coríntios para que eles não exercessem os dons espirituais de uma maneira errada. E por isso foi feita essa exortação que Paulo, então, de uma forma assim, nos explica nessa carta aos Coríntios, para que não venha a ser usados os dons de forma errada.
né? Paulo não nega que a igreja de Coríntios ela tinha todos os dons espirituais, todavia eles não estavam usando corretamente. E por isso a exortação. Entendemos então que o dom do Espírito Santo, que provém de Deus, também provém do poder de Deus, e ele tem que saber a forma correta de ser usado, e não usar segundo a vontade humana, mas segundo a vontade de Deus. Letra B, dom do Espírito. Referências em Atos 2, do 1 ao 4, também os versos 33 e versos 37. Refere-se ao dom outorgado no dia de Pentecoste, quando o Espírito desceu sobre os discípulos, em resposta à promessa de Cristo, enchendo-os do Espírito Santo e capacitando-os a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia. Ou seja, o batismo no Espírito Santo. Essa dádiva não se circunscrevia apenas aos discípulos reunidos no cenáculo, mas a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos capítulo 2, versículo 39. E também nós temos a referência em Atos capítulo 10, versos 44 ao 41. Muito bem. O dom do Espírito agora no singular, né, ele se refere ao batismo no Espírito Santo. Resumidamente é isso. O dom do Espírito é o batismo no Espírito Santo, né? Então, o que vem a ser o batismo no Espírito Santo? Quando a pessoa ela fala em línguas, né? Aqui, conforme o autor diz, essa pessoa ela está capacitada pelo Espírito Santo, tendo esse dom. É uma certa capacidade também. Não deixa de ser uma capacidade como os dons do Espírito Santo. Mas só que esse dom aqui, do Espírito Santo no singular, é como uma pessoa se recebesse o Espírito Santo de uma forma gloriosa, uma forma assim de poder, né? Um poder imediato, o batismo do Espírito Santo. E aí, consecutivamente, essa pessoa ela pode ter a autorização de falar em línguas, que nós utilizamos muito o termo de glossolalia, que é o falar em línguas estranhas. Então, essa pessoa, ao falar em línguas estranhas, ela está capacitada para receber este dom, o dom do Espírito Santo. Não confundamos com dons do Espírito Santo, mas dom do Espírito Santo, que é semelhante a batismo no Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre talento humano. Talento é uma habilidade humana e natural com a qual o indivíduo nasce ou adquire. Em conformidade com Wilmington, o talento humano pode ocorrer na área da música, da oratória, da administração, etc. Todavia, nenhum talento natural, por maior que seja, é um dom espiritual na qualidade apresentada pelas Escrituras neotestamentárias. Assim sendo, pode-se considerar o talento como uma dádiva, pois toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1, verso 16. Entretanto, estes talentos naturais são claramente distintos dos dons do Espírito. Aqui nós temos que entender que o talento humano é algo natural. A pessoa ela pode ter uma capacidade de fazer muitas coisas tecnicamente, por exemplo, uma pessoa muito inteligente, ela soluciona um problema muito rapidamente, ela consegue desenvolver algumas coisas com as suas habilidades naturais. Todavia, o talento humano ele não deve ser de maneira nenhuma confundido com os dons do Espírito Santo, ou até mesmo o dom do Espírito Santo. Porque aquilo que vem do Espírito Santo vem como algo sobrenatural, como já mencionei, aquilo que vem de Deus, do poder de Deus e da pessoa especificamente do Espírito Santo, é algo que não vem do natural, e sim do sobrenatural. E o talento humano, por mais que a pessoa tenha uma grande habilidade, algo para poder desenvolver que se destaca entre os demais, pode ser até mesmo os membros da igreja, da congregação local, ele não deixa de ser algo que é limitado. O ser humano ele é limitado. Todavia, se for nos tratarmos de poder
de Deus e poder do Espírito Santo é algo ilimitado, não existe limites. E é algo que notoriamente aquela pessoa que entende as questões espirituais vai saber, vai discernir qual que é a diferença daquilo que é o natural daquilo que é o sobrenatural. Então, o talento humano é algo natural, por mais que a pessoa ela tenha uma grande habilidade de exercer, né, também ela é capacitada por conhecimentos que ela adquire humanamente no decorrer da sua vida, todavia é algo natural que é limitado e que não é algo que vai ser caracterizado como poder de Deus, mas é algo distintamente da pessoa. 2.2. Considerações sobre os 3 conceitos. Devemos evitar pelo menos 3 extremos na consideração entre os dons espirituais e os talentos humanos. O primeiro é de que os dons do Espírito foram apenas para os tempos apostólicos. O segundo, a identificação dos dons espirituais com os talentos humanos. E, por último, negar absolutamente a correspondência entre os dons do Espírito e os talentos naturais. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, a respeito desses 3 extremos, né? Que o talento humano ele não é dons, não tem relação com dons espirituais. Aquilo que vem do Espírito Santo, como já mencionado, é poder do alto, é poder de Deus, é algo vindo de Deus, algo sobrenatural, não pode ser confundido com o talento humano. E também a respeito dos dons do Espírito, para nós que somos considerados pentecostais, nós não entendemos que os dons do Espírito é algo que ficou somente na época dos apóstolos, e sim continua, permanece nesse tempo que nós chamamos o tempo da igreja ou o tempo da graça. É o tempo que nós vivemos, né? Esse tempo que nós estamos vivendo até o arrebatamento, segundo essa visão a visão pentecostal, nós cremos que o Espírito Santo ele habita em nós, ele está conosco e também temos esses dons espirituais conosco, e não somente no tempo apostólico. Talvez algumas denominações acreditam assim, né? E cada um tem a sua particularidade de crer, né? Ou a sua forma de crença, mas nós, considerados pentecostais, nós acreditamos que os dons do Espírito Santo, eles permanecem até os dias de hoje. E outra coisa, e por último, é negar absolutamente a correspondência entre os dons do Espírito e os talentos naturais. Bom, já falamos disso. Vamos para a letra A, talento humano no âmbito da igreja. As igrejas cujos líderes e membros não possuem os genuínos dons do Espírito, por ignorá-los ou por preconceito, são forçados a depender apenas de sua capacidade natural e humana. A. W. Tozer lembra que muitos músicos tocam e cantam com muito talento. Outros são extraordinários oradores, excelentes professores, bons administradores. Desta forma, no âmbito da atividade religiosa, muito talento dirige a igreja. Os dons do Espírito não são reconhecidos e usados como Deus pretendia. Muito do que acontece nas atividades e no convívio da igreja também decai para a prática da psicologia. Muitos líderes de igreja dominam muito bem a psicologia e alguns parecem até possuir um talento natural para essa ciência. Sabem como tratar as pessoas e como fazer com que as multidões venham. O funcionamento dessas igrejas qualifica-as como sendo, entre aspas, bem-sucedidas. Parte do seu sucesso depende de pessoas com talento para negócios, com dons naturais de marketing e de política. Em contrapartida, não passa de uma atividade religiosa, e as pessoas tão preciosas não tomarão conhecimento de nada melhor até aquele grande e terrível dia em que os nossos talentos forem queimados com fogo, apenas permanecendo o que foi forjado pelo Espírito Santo. Bom, aqui nós entendemos bem claramente que o talento humano ele não pode ser considerado como algo vindo de Deus.
O talento humano, como nós já mencionamos, a pessoa pode ter inteligência, que como foi falado sobre a pessoa ser um psicólogo, ou ela ser um excelente profissional em uma determinada área, mas isso não quer dizer que essa pessoa ela usa esse talento que ela tem humano para ser caracterizado como algo que provém de Deus, como um poder de Deus, algo sobrenatural de Deus. Aquilo que vem no sobrenatural de Deus não tem nada a ver com as nossas qualificações técnicas e humanas. Então nós não podemos confundir isso, né? Novamente aqui está trazendo mais um pouco desse comentário para que a gente possa entender aquilo que vai ser da parte de Deus e aquilo que vai ser da parte do homem. Uma pessoa dotada de faculdades naturais pode desincumbir atividades religiosas sem ter um dom especial concedido por Deus. Entre os que ocupam o púlpito das igrejas todas as semanas, há aqueles que fazem uso apenas de habilidades naturais de treinamento especial. Alguns são conhecidos como expositores bíblicos, pois é possível ler e estudar comentários e depois repetir o aprendizado sobre as Escrituras. Sim, isso poderá até surpreendê-lo, mas a verdade é que o indivíduo que tem a habilidade de falar bem pode aprender a fazer uso de frases religiosas e tornar-se reconhecido como pregador. Aquele, porém, que tomou a decisão de pregar, ensinar e exortar com o amor que provém apenas do genuíno dom do Espírito Santo, deve fazer isto além de sua própria capacidade. Muito bem. Aqui reforçando um pouco daquilo que nós já falamos acerca daquilo que é o talento humano, como diz o velho ditado, né? Para falar, papagaio até fala. Na verdade, as pessoas, elas talvez estão acostumadas com o sistema natural de funcionamento de algumas igrejas, algumas denominações, como talvez uma pessoa que é muito habilidosa ao poder dirigir uma empresa, poder dirigir uma instituição, poder liderar uma instituição, sem ser no âmbito religioso, uma instituição humana, né? Todavia, isso não vai fazer com que essa pessoa ela tenha verdadeiramente o poder de Deus. Ela pode muito bem ter uma qualidade muito boa técnica, para poder falar com as pessoas, para poder saber lidar com as pessoas, mas essa habilidade ela não vem a ser um dom do Espírito Santo, não um dos dons do Espírito Santo, ou do poder sobrenatural de Deus. E existe também, muitas vezes as pessoas podem usar estilos de oratórias, estilos de ensinamentos, cursos motivacionais, para que a pessoa possa gravar mensagens, para que ela possa ter uma elocução melhor, uma pessoa ser mais eloquente. Existem cursos para isso, mas isso não quer dizer que a pessoa que fez esse curso, ela recebeu o poder sobrenatural de Deus. Ela apenas está qualificada tecnicamente para desenvolver algo, destaque, pode até ser no seu ministério cristão, mas ela não está dotada, ela não tem as faculdades do poder do Espírito Santo, o poder sobrenatural de Deus. Letra B, habilidades naturais e os dons do Espírito. John Stott, ao analisar Romanos capítulo 12, verso 8, o que contribuiu com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, fecha aspas. Conclui que esses dons fazem parte da lista de, entre aspas, charismata, fecha aspas. Entretanto, possuem vínculos diretos com os talentos naturais, pois igualmente se observam tais peculiaridades em pessoas não crédulas, embora mantenha a distinção entre um charisma, isto é, dons do Espírito, e um talento humano, ou seja, habilidade natural. Procura uma aproximação entre ambos. Sugere o teólogo londrino que, embora não seja improvável que Deus dê o dom espiritual do ensino,
a um crente o qual, antes de converter-se, não conseguia comunicar-se, ou o dom espiritual do aconselhamento a um irmão ou irmã, sendo antipático ou rude por temperamento, não estaria em desacordo com a ação de Deus em supor que os dons espirituais andam lado a lado com os talentos naturais. Portanto, um professor pode ser dotado antes da sua conversão e, depois de receber o charisma do ensino, é mais capacitado para expor com entendimento, clareza e relevância. Muito bem. Uma pessoa que existe, ela é possuidora de um dom, um talento, de um talento natural, vamos tirar um pouco a palavra dom agora, a pessoa que tem o talento natural de ser um bom professor, uma pessoa que explica, de ser uma pessoa eloquente, de ser uma pessoa que é amigável, faz amizade com as pessoas, uma pessoa que tem um carisma, como está falando aqui a palavra charismata, né? Uma pessoa que tem esse carisma com as demais pessoas, ela tem um dom, ela tem um talento natural, né? Então essa pessoa, ela na verdade, ela não está exercendo ainda o poder do Espírito Santo. Todavia, é muito próximo essa pessoa de poder futuramente ser usada por Deus para exercer algo de uma forma sobrenatural. Como nós vimos exemplos citados aqui, uma pessoa que talvez ela não é eloquente, e de repente ela recebe o poder do Espírito Santo e ela se torna uma pessoa eloquente, mas ela se torna no sentido eloquente de uma forma sobrenatural, ou seja, uma eloquência sobrenatural, uma eloquência fora do comum. A pessoa que vai observar, literalmente ela vai entender que aquela pessoa receberá algo de poder da parte de Deus. Ela não recebe algo do homem, ela recebe algo de Deus, que você vê literalmente aquela transformação da vida da pessoa. A pessoa também ela pode exercer já uma habilidade técnica e ela vem a somar essa habilidade técnica com o dom do Espírito Santo que ela recebe, né? O Espírito Santo pode, pela sua bondade, colocar esses dons na vida dessa pessoa e ela pode desenvolver o seu ministério alinhando junto com a sua qualidade técnica. Por exemplo, Paulo era uma pessoa não somente que tinha os dons do Espírito Santo na sua vida, ou seja, ele não tinha somente o poder sobrenatural de Deus na sua vida, mas Paulo era uma pessoa muito bem qualificada, tanto que as Escrituras nos revelam que ele teve um professor chamado Gamaliel, um professor muito bem capacitado e que também capacitou muito bem Paulo, ou seja, ele era uma pessoa douta na questão de estudos, né? No momento que eles, naquele tempo, naquela época, pode-se considerar Paulo que era uma pessoa muito entendida de talvez várias disciplinas da época. Então Paulo, além de ser entendido de várias disciplinas, ele também tinha os dons do Espírito Santo. Então tudo isso somou na vida de Paulo, acrescentou. Então significa que o talento humano, ou seja, qualificações técnicas humanas, pode também se somar com aquilo que vem do sobrenatural de Deus, que são os dons do Espírito Santo na vida dessa pessoa. John Owen distinguiu dois tipos de dons espirituais: os que exercem todos os poderes e capacidades da mente humana, os que consistem de reforços extraordinários das capacidades da mente humana, citado por John Stott. Vamos por tópico 3. Propósito dos dons espirituais. 3.1 Definição. Podemos afirmar que a exposição sistemática dos dons é tipicamente paulina. O próprio termo charismata, entre aspas, com exceção de 1 Pedro 4, verso 10, é usado exclusivamente por Paulo em todo o Novo Testamento. Basicamente, é Paulo quem fornece o material para um estudo do propósito e do exercício dos dons espirituais. O propósito principal dos dons do Espírito Santo é conceder capacidades espirituais a fim de edificar a Igreja de Deus, para o completo desempenho da missão evangelizadora da Igreja.
Efésios 4, versículos 7 ao 13. Entretanto, podemos acrescentar, primeiro tópico, glorificar o Pai, 1 Pedro 4 e 11. Segundo tópico, edificar a igreja, Efésios 4, do 11 ao 12. Então, nós entendemos que o propósito dos dons espirituais, resumidamente, é edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja do Senhor Jesus, para exercer os ministérios, para que venham exercer os ministérios, não somente ali no local da igreja, da congregação, mas também para fora, para os povos, as nações, para os, entre aspas, nós dizemos, os gentios, na época apostólica, e enfim, hoje para as pessoas que ainda não congregam, não fazem parte da comunidade evangélica. Os dons espirituais sempre subentendem um serviço prestado à igreja, no propósito de edificá-la. Os dons não são dados a fim de autenticar a natureza espiritual da igreja, embora talvez exerçam a função secundária de confirmar a ação do Espírito sobre ela, mas edificar o corpo de Cristo. Um dom não cumpre o seu propósito enquanto a igreja não for ajudada, por seu intermédio, a crescer em Cristo. Muito bem, os dons espirituais, então, ele faz com que a igreja evolua, que ela cresça, que ela se capacite a cada vez mais para poder cumprir o propósito de Deus aqui na face da terra. Nós entendemos que na Bíblia também o próprio apóstolo Paulo fala acerca dos principados, das potestades, dos nossos inimigos, que não é carne nem sangue. E por Paulo citar isso, nós entendemos que os nossos inimigos, eles não são carnais, eles são espirituais. Então, para nós enfrentarmos tais inimigos, a igreja precisa dos dons espirituais. Somente com o natural, a igreja não consegue triunfar, não consegue vencer daquilo que o inimigo propõe contra a igreja, contra o povo de Deus. Por isso que é necessário, é de extrema necessidade que a igreja tenha os dons espirituais para desenvolver na igreja, para poder edificar a igreja de Cristo Jesus. 3.2. Os dons espirituais devem ser exercidos apenas na igreja? Nada impede que o crente use-os fora dos limites das reuniões congregacionais. Verificamos isto principalmente quando está em evidência um propósito especial de Deus, seja na evangelização, ministração, aconselhamento, oração nos lares. O que desejamos afirmar é que nenhum crente portador de um dom pode usá-lo em benefício próprio, quando, onde ou como achar melhor, fazendo de sua casa um substituto das reuniões congregacionais regulares no tempo, simplesmente porque nele opera a manifestação de um dom qualquer. Então agora interessante nós frisarmos isso, que os dons espirituais eles não podem ser usados para bel prazer. Os dons espirituais não são utilizados para algo pessoal. E, por exemplo, uma pessoa, vamos citar um dom aqui, já adiantarmos um pouco daquilo que as demais unidades vão falar, um dom de cura, um exemplo. Um dom de cura, a pessoa ela pode impor a mão sobre o enfermo e essa pessoa ser curada, ou muitas pessoas serem curadas. Essa pessoa possuindo esse dom sobrenatural, que é o dom de cura. Todavia, essa pessoa pode muitas vezes estar enferma e ela não conseguir receber a cura. Por quê? Isso nos mostra, esse exemplo que eu estou citando, nos mostra claramente que o dom espiritual, os dons espirituais, que são concedidos pelo Espírito Santo, não é para uso pessoal, não é para a pessoa se promover, não é para a pessoa ela conseguir ganhar créditos, para ela obter algum tipo de vantagem a si própria, mas é para a edificação do corpo de Cristo. E como também nós entendemos que até mesmo os apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver muito isso, em que os apóstolos estão andando no meio de uma comunidade local, de uma cidade,
de uma região em que pessoas muitas vezes estavam enfermas, pessoas muitas vezes estavam endemoniadas, e os apóstolos colocavam a mão sobre elas, expulsavam os demônios, curavam enfermidades, assim como também confirma também a palavra pelo nosso Senhor Jesus, que os milagres seguiriam aqueles que criam. Então, isso significa que os dons espirituais estavam exercendo fora dos limites da congregação, fora dos limites da igreja, porque esse também é o objetivo da igreja. Então, os dons espirituais, eles também podem ser executados fora do ambiente da congregação, da igreja, fora daquelas quatro paredes, vamos dizer assim. Então, ele também pode exercer, desde que, novamente, nós tocamos nessa tecla, que não seja para a pessoa, não seja para algo pessoal, não seja para que a pessoa seja promovida, que tenha o dom, mas para que possa exercer a outras pessoas, que elas venham crer na pessoa de Jesus Cristo e elas possam ser salvas. Embora as pessoas tendem a aceitar os dons do Espírito como sinal do verdadeiro apóstolo ou profeta em contraposição ao falso, a palavra de Deus insiste em que é o caráter semelhante a Cristo, não os dons de milagres que determinam sua posição. Entendemos aqui que nós temos que ter o caráter de Cristo. Não termos os dons para sermos melhor do que os outros, mas termos o caráter de Cristo. Cristo, qual foi o caráter de Cristo? Ele se humilhou a si mesmo, né? Ele veio como homem, ele se humilhou diante da humanidade, aquele que não precisava de humilhação. Então nós temos que seguir este exemplo. Se nós temos os dons do Espírito Santo na nossa vida, nós temos que seguir o exemplo de Cristo e não querer nos vangloriarmos, e sim utilizarmos os dons para que Cristo seja glorificado. Vejamos 3 razões por que se deve priorizar a manifestação dos dons na igreja. Letra A. A igreja é o lugar de edificação e crescimento espiritual do crente. Segundo Bernstein, todos os dons são para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 3 ao 5, versos 12 e verso 26. E para o aperfeiçoamento dos crentes, pois quando os dons operam, manifestam-se para a edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, verso 3. Os dons manifestam a presença de Deus na igreja. 1 Coríntios 14, 25, o que traz abundante alegria. Salmo de número 16 e o verso 11. Então nós entendemos aqui que a igreja é o lugar de edificação, crescimento espiritual. Ou seja, aquele crente que simbolicamente começa como uma criança, assim como Paulo também fala em uma das suas cartas, que ele está sendo alimentado pelo leite quando é pequeno, e que quando vai crescendo, aquele alimento vai sendo mudado, porque ele vai se tornando uma pessoa mais madura, ele vai se tornando uma pessoa que entende um pouco mais das coisas de Deus, e por isso que existe a edificação, para que essa pessoa ela não seja um menino na fé, mas essa pessoa que está na igreja, que faz parte do corpo de Cristo, seja desenvolvida a sua fé, seja desenvolvida a sua forma de entendimento das coisas de Deus, e para poder passar isso para as demais pessoas. Ou seja, uma pessoa que adquire uma certa experiência, repassando para outra pessoa que vai adquirir novas experiências a fim de edificação, a fim de crescimento espiritual. Letra B. A igreja é o lugar onde cada crente, como sacerdote de Deus, tem a sua função, assim como acontece no corpo humano. Conforme o apóstolo Paulo, abre aspas, a uns Deus pôs na igreja primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, fecha aspas. 1 Coríntios 12, 28. Portanto, assevera Bernstein, assim como o olho precisa de visão e o ouvido de audição, a mão de tato, também cada crente, como membro do corpo de Cristo, precisa do dom de Deus
para que possa exercer aquilo que Deus tem determinado para cada um. 1 Coríntios 12, 11, 14, 26, 1 Pedro 4, verso 10. Então aqui está explicando, Bergsten está nos detalhando que nós somos o corpo de Cristo. E por nós sermos o corpo de Cristo, nós somos divididos em vários membros, assim como o corpo humano, né? Mãos, braços, pernas, né? Olho, ouvido, orelha. Como todo o corpo humano é formado de vários membros, também nós, como igreja, formamos o corpo de Cristo. E Paulo também fala que cada membro não tem um menos importante ou mais importante. Por mais que nós venhamos considerar que um membro do nosso corpo humano, natural, é menos importante, depois, se nós perdermos esse membro, nós entendemos que ele é muito essencial para o nosso corpo. Então, cada pessoa que faz parte também do corpo de Cristo de uma maneira espiritual e também de uma maneira sobrenatural, é muito importante nós frisarmos que cada um tem o seu valor significativo na igreja. E cada pessoa pode ser dotado de um dom ou vários dons do Espírito Santo. E uma igreja completa é uma igreja que possui todos os dons espirituais. E por isso que nós, como igreja de Cristo, temos que buscar os dons espirituais, para que a igreja possa ser completamente edificada, para que possamos desenvolver o ministério e para que a igreja se torne uma igreja sadia e não uma igreja doente. Muitas vezes uma igreja, pelas pessoas não terem os dons do Espírito Santo, principalmente o dom de discernimento, que é um dos dons do Espírito Santo, a igreja ela acaba perecendo, porque o diabo ele pode sutilmente enganar muitas pessoas. A própria palavra de Deus fala que muitos dos sinais que vão vir futuramente, no livro de Apocalipse, fala que vão enganar até mesmo os escolhidos. Então, para que a igreja de Cristo seja preparada, é necessário que a igreja venha buscar esses dons sobrenatural, os dons sobrenaturais de Deus. É interessante que a igreja de Cristo tenha a edificação para si própria, para poder estar, vamos dizer assim, vacinada de todas as ardis do diabo, de todos os dardos inflamados do maligno, todas as ações malignas contra ela. Note que no Antigo Testamento, Balaão profetizava, muito embora fosse rebelde. No Novo Testamento, os crentes coríntios não tinham falta de qualquer dom espiritual, mas o apóstolo os considerava carnais e infantis. Não somos escusados de frisar que a manifestação de um dom não é para confirmar a espiritualidade ou integridade de uma pessoa a Cristo. A Bíblia e a experiência têm provado isto. K. Neil Foster apresenta um sugestivo comentário sobre o tema em sua obra Um Caminho Melhor, uma terceira perspectiva sobre línguas. Aliança Cristã Missionária. Letra C. Os dons são oferecidos à igreja. Convém, portanto, que sejam usados na igreja, pois assim ela poderá exercer a sua influência espiritual de modo constante. Para Bergsten, todos os dons cabem no trabalho da igreja. Então, alguns acham que, tendo recebido um dom, torna-se mais conveniente exercê-lo em um trabalho particular, isto é, desvinculado da igreja. A igreja não precisa de nenhum trabalho especializado à parte, como, por exemplo, um trabalho profético de cura, de discernimento de espírito ou de revelações. Não, porém, todos os dons podem e devem funcionar na igreja em suas reuniões regulares. Algumas pessoas, infelizmente, nós observamos, principalmente nos dias de hoje, que querem se promover pelo fato de ter um dom, até mesmo ter os dons espirituais. Só que essas pessoas elas vão colher dos frutos, né, das sementes que elas estão plantando, né? Os frutos elas vão colher que não são bons frutos. Então nós entendemos que os dons do Espírito Santo não são utilizados para poder a pessoa ser destaque.
e sim para a edificação da igreja, né? Os dons, eles são utilizados em favor de outras pessoas, de ajudar pessoas, de estender a mão para pessoas, e não para estender a mão para si mesmo ou poder receber algo para si mesmo. Não ter uma vantagem, um benefício financeiro, um benefício por qualquer coisa que seja, tipo de benefício que seja pessoal. Então, esses dons devem ser usados para poder edificar a igreja de Cristo, né? Por mais que seja uma igreja simples, uma pessoa que tem um dom espiritual, ela não pode querer ser uma estrela em um outro lugar, como se fosse algo que ela fosse melhor do que outras pessoas. Nós não somos melhor por nós termos os dons do Espírito Santo. Nós temos que manter o caráter de Cristo e a humildade de Cristo para que a gente possa desenvolver esses dons ministeriais na igreja onde nós estamos ali congregando, onde nós estamos pertencendo. Desde que Deus também queira nos usar de uma forma externa, pessoas que estão no mundo, pessoas que estão fora da igreja, mas para que o poder de Deus seja manifesto e para que o evangelho seja levado e a salvação seja levada àqueles que ainda não foram salvos. Amém? Nós vamos ficar por aqui nesse vídeo. Depois nós vamos dar continuidade nesta unidade, Pneumangiologia 2, unidade 1, dons espirituais. Que Deus possa abençoar a sua vida em Cristo Jesus.